A você que acompanha a programação da TVA, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Deputado, o programa que traz até você as ações e atividades que são desenvolvidas pelos parlamentares que integram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nosso convidado hoje é o deputado Sargento Lima, do PSL, e também presidiu a CPI dos respiradores, uma comissão muito importante. Nós vamos falar com ele a respeito disso na entrevista. Deputado, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Essa oportunidade é uma boa oportunidade, né, de mantermos contato e de informar. Deputado, o senhor está no primeiro mandato aqui na casa, né, aqui na Assembleia. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como tem sido para o senhor essa experiência inicial de desempenhar esse mandato aqui na Assembleia Legislativa. Tem sido muito gratificante mesmo, né? Durante 21 anos fui policial militar, também fui militar do Exército Brasileiro, como reservista do nosso brioso Exército Brasileiro, né? Então, uma experiência como parlamentar é uma experiência muito nova, né? Então, mas pelo fato de ter sido militar, eu acredito que tenha me facilitado muito, né, a questão de se adaptar a novas missões. E eu acredito que me adaptei bem, né, já compreendo bem o que significa ser um parlamentar, e também dentro de um estado como Santa Catarina, que ele é muito, tem uma importância muito grande no cenário nacional, o que aumenta mais ainda a minha responsabilidade. Então, eu acredito que estou me adaptando assim relativamente bem, né? E eu tenho essa facilidade mesmo de me adaptar a novas funções, né? Isso foi uma característica minha, e eu fico hoje muito feliz, né, com essa situação de poder estar dizendo, olha, estou deputado, né? Cheguei até aqui em decorrência do apoio de um clamor que aconteceu em todo o país, né? Com um sentimento muito grande de mudanças, despertado lá por um deputado federal carioca chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente acompanhou esse clamor, nos mantemos fiel ao nosso discurso, às nossas pautas e bandeiras. Então, eu acho que é muito tranquilo ser deputado estadual, sim. A gente, geralmente, quando está do lado de fora, tem uma visão diferente de situações que a gente não conhece, né? O senhor não tinha exercido até então nenhum cargo eletivo, nenhum mandato, e agora a Assembleia é o seu primeiro mandato. Mudou muito a sua visão sobre o que é a Assembleia, estando aqui dentro dela? Bom, existe uma diferença muito grande entre ser politizado e ser político. Eu sempre me considerei um homem muito politizado, acompanhava a política, né? Acompanhava não só a política catarinense, a política dentro do meu município, mas também de um âmbito nacional. Então, isso me ajudou muito, ser politizado. Então, esses mecanismos, né, que fazem parte do dia a dia do parlamentar, já os conhecia bem na teoria, né? Mas existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Também não tenho dificuldade nenhuma de relacionamentos pessoais, então a teoria, mais a minha facilidade de me relacionar bem com as pessoas, né, isso eu acredito que seja uma das obrigações nossas, trabalhar essa nossa capacidade de bem se relacionar, facilitou muito a minha vida dentro do parlamento e tem facilitado bastante ela. E logo nesse primeiro mandato, estamos no segundo ano dele, o senhor já teve um desafio que é o de presidir a CPI, foi o de presidir a CPI dos respiradores, uma das CPIs que certamente vai ficar marcada na história da Assembleia como uma das principais. Queria que o senhor falasse para a gente como que foi esse desafio. Foram mais de 3 meses de trabalho muito intenso que resultaram aí em algo que pode mudar a história do Estado. Bom, a nossa ideia é realmente não só mudar a história do Estado, mas mudar a história do país, né? Para isso viemos, né? E, além de gratificante, foi uma experiência muito grande. Nessa, sim, em relação à CPI, eu digo que eu como, não só como político, mas como ser humano, como catarinense, como brasileiro, eu cresci muito ali dentro, porque era uma das demandas, era uma das pautas que nós abraçamos, né, que a direita de Santa Catarina abraçou, era realmente manter um propósito muito firme de combate a qualquer tipo de corrupção, né, de ato de improbidade administrativa ou de mau uso do dinheiro público, enfim. Então, me senti ali dentro ali com o dobro do peso na mochila, né? A responsabilidade aumentou muito, me senti sobrecarregado durante muito tempo ali, porque
porque além de ter que cumprir com a minha obrigação de presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, tinha que dar resposta àquelas pessoas que acreditaram no projeto da direita dentro do Estado, que carrega essa bandeira aí, a nossa principal mesmo, né? O bom uso da máquina pública. Conseguimos descobrir ali, né? Descobrir não, deixar público, trazer a público mesmo, que existia um sistema muito falho em relação a compras e como que ela se desenvolvia por parte do Executivo, né? E isso ficou evidenciado durante a CPI. Foram horas de trabalho mesmo, diárias, né? Foi uma carga muito intensa, porém eu saí um cidadão muito melhor de dentro daquela CPI ali, fiquei feliz com isso. O soldado que vai para a guerra e tem medo da morte é um covarde, né? Então eu jamais pensei em tirar o meu pé ou desacelerar. Conseguimos terminar ela em praticamente metade do tempo regimental. Foi realmente feito um esforço hércules para que ela conseguisse chegar no final e fechar a boca daquele pessoal que falava da pizza, né? A gente conseguiu provar que se você conduzir a coisa de forma correta mesmo, de forma imparcial, você não entrega pizza e sim entrega resultados para o contribuinte. Como o senhor mesmo disse, foi um trabalho bastante volumoso, foram mais de 30 depoimentos, o apoio das investigações que o GAECO, que é a Força-Tarefa da Operação Oxigênio fez, de tudo isso que o senhor conseguiu visualizar nesses quase 3 meses, o que mais lhe chamou a atenção, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, do que foi apurado pela CPI? Evidenciou algo que eu já acreditava que existia, né, e que existe ainda, infelizmente, que é um sentimento de se proteger a quem está errado. Isso ficou muito, muito claro mesmo, né? Óbvio, nós vivemos num país aí que fundamenta todas as suas ações jurídicas em cima do direito à ampla defesa e o contraditório, respeito muito isso. Todos os depoentes ali, não é uma regra, não é uma exceção, aquilo é uma regra para mim, né? Todos os depoentes estarem acompanhados dos seus defensores, dei um espaço para que eles pudessem se expressar da melhor forma possível, da forma que eles se achassem mais seguros, sempre como disse, levando sempre em conta ali a ampla defesa e o contraditório, ter acesso à sua defesa. Em outros foros, eles jamais teriam a oportunidade de dar depoimento com o material que eles poderiam, eu liberei para que eles pudessem trazer, inclusive, peças do processo para poder assistir, para dar a máxima possível de transparência e conseguir provar que o parlamento catarinense, naquele momento, foi o mais transparente possível, né? Enfim, esse é um encaminhamento que me chamou muito a atenção mesmo, assim, de como que as coisas funcionam, justamente para poder travar quem quer mostrar uma verdade que estava encoberta, né? Que Santa Catarina, verdadeiramente, ela caiu num golpe. Nós, contribuintes catarinenses, eu, você, todos aqueles que estão nos assistindo, né, colocaram a mão no nosso bolso. Isso é uma verdade em todo o território nacional, se a gente for parar para olhar. Praticamente metade dos recursos que vieram do governo federal foram mal utilizados em todo o Brasil. Mais da metade dos recursos enviados pelo governo federal em todo o Brasil. É por isso que desencadeou, né, diversos tipos de operações em outro estado. Na nossa aqui foi oxigênio, lá no norte lá teve Operação Sangria, enfim, tantas operações para poder mostrar que naquele momento, que foi a segunda coisa que mais me chamou a atenção, que no momento crítico, né, foi se criado uma sensação de terra devastada no Brasil, de que nós estaríamos enfrentando uma situação apocalíptica e no meio daquela situação conturbada, pessoas realmente mal intencionadas aproveitaram para poder aferir lucro em cima de uma possível desgraça, né? Eu consigo sintetizar essa CPI em 2, 3 minutos. Uma pessoa irresponsável pegou um parceiro de pelada, de futebol, de jogar bola nas quarta-feiras, que conhecia um pessoal de um grupo de WhatsApp para poder comprar equipamentos que serviriam para salvar vidas, 2, 3 vezes até o valor de mercado deles. Foi isso que a gente conseguiu ver ali. O que mais me impressionou
foi a crueldade de pessoas mal intencionadas no momento crítico do nosso país, utilizar isso aí para ferir lucro fácil, né? E a fragilidade do Estado em não conseguir identificar uma quadrilha formada por dois jogadores de futebol na quarta-feira, que conhece mais um pessoal de um grupo de WhatsApp aí fora. Aí. Então, realmente, caímos no ponto, e num ponto não de pessoas que tinham um esquema mirabolante ou muito bem estruturado. Era um pessoalzinho desqualificado, deram o golpe no estado de Santa Catarina com um aparelho de celular por um aplicativo de WhatsApp. Inaceitável. Foi isso que mais me chamou a atenção. E além de ter dissecado e mostrado para a população todos os ilícitos, as falhas envolvendo essa compra dos respiradores, que legado o senhor entende que a CPI deixou para o nosso Estado? Deixou um legado muitíssimo importante. E aí sim, como você bem disse no início da entrevista, talvez um dos fatos políticos mais importantes, as pessoas falaram, olha, isso aí está se politizando a CPI. E é para politizar mesmo. Tem que ser político. Aquilo era um movimento político, não era um movimento esportivo, não podia se erotizar. A palavra certa é política. E nós demonstramos que dentro do estado de Santa Catarina não haverá espaço, novamente, para que aconteça uma situação, como eu disse, de um bando, uma quadrilha, né, que se formaram, né, para poder meter a mão dentro do cofre público ali. Esse espaço acabou. Daqui para frente, ficou o recado muito bem claro. Pessoas vão presas, servidores vão ser responsabilizados, nós vamos expor essas pessoas se acontecer novamente. Então, a gente mostrou que o grande guardião do Estado de Santa Catarina foi a Assembleia Legislativa, foi o Parlamento Catarinense. Nós mostramos o quanto vale o Palácio Barriga Verde para Santa Catarina. Nós mandamos um recado, não foi para Santa Catarina, foi para o Brasil inteiro, que se quiser fazer esse tipo de negociação com os catarinenses, é melhor fazer da melhor forma possível, dentro das regras, seguindo a regra do jogo, porque senão serão expostos, serão presos e serão responsabilizados. O que faltou para essa CPI mesmo ali é dar um encaminhamento final, né? Que eu digo que aí sim o Executivo, uma vez que tomou notícia dos fatos, porque na entrega do relatório final, né, se estipula prazos para que ele possa tomar as medidas administrativas necessárias em relação aos funcionários, visando agora o ressarcimento ao erário, né? Que essas pessoas elas deem conta desse dinheiro, que foi praticamente 1/3 recuperado pela nossa Polícia Judiciária aqui do Estado de Santa Catarina, que fez um trabalho maravilhoso, foi parceira mesmo a nossa Polícia Civil com a CPI dos respiradores, e agora falta esses outros 2/3 que ainda faltam ser recuperados, que esses servidores e que todos envolvidos na compra ali sejam responsabilizados, não para poder ter cerceado a sua liberdade ou para perder o emprego que tem lá dentro do governo do Estado, mas para botar a mão no bolso e devolver o dinheiro, né? E eu acredito que isso aí vai ser celebrar com a cereja do bolo mesmo, assim, né, o final dessa história dos respiradores. Muito bem, a gente vai ao nosso intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações sobre os projetos, sobre a atuação do deputado Sargento Lima aqui na Assembleia. Voltamos já. De volta com o Fala Deputado para o segundo bloco da nossa entrevista com o deputado Sargento Lima, do PSL, que, como dissemos no primeiro bloco, participou da CPI, foi presidente da CPI dos respiradores e agora já está em uma outra comissão, uma comissão importante que foi proposta pelo deputado Sargento Lima, que trata da IRESA. A IRESA é uma indenização que é paga a servidores da segurança pública, mas essa comissão, deputado, vai tratar especificamente da questão dos policiais militares, né? Qual é o objetivo do trabalho dessa comissão? Bom, é colocar um ponto final numa novela que vem se arrastando ao longo de muito tempo, né? E não é só os policiais militares, os bombeiros militares do Estado de Santa Catarina.
Catarina também, são os militares estaduais, né? Que são os bombeiros e os policiais. Enfim, essa novela que eu chamo, né, é que ela se arrasta há muito tempo, até porque a IRESA ela é considerada inconstitucional. Tá? Então, para aqueles que nos ouvem, o policial vai entender bem, eu acredito que você vai entender bem, mas para aqueles que nos ouvem, fala assim, mas o que é algo que se paga a mais para os policiais? Né? Então, eu acredito que esses penduricos que são colocados no salário de todos ali, eles têm eles seguem um rito temporal, ou seja, né, a cada 4 anos, quando alguém quer fazer uma boa figura diante desse público, né, inventa um novo pendurico, algo a mais para se pendurar no salário deles ali. Né? Como ela é considerada inconstitucional, né, e ela já faz parte do orçamento, ela já faz parte do planejamento financeiro desses funcionários, o correto agora seria que ela fosse incorporada ao salário, né? E que nunca mais, na história do Estado de Santa Catarina, a gente fala de novas incorporações, de novos penduricos em salário de ninguém. Porque senão, a cada 4 anos, vai ter alguém oferecendo uma nova gratificação para algum funcionário público, e a cada 4 anos você vai ter que incorporar ela ao salário, e isso se torna um ciclo vicioso, né? Lógico que isso é uma forma barata que o executivo encontra de pagar salário, tá? Até porque que ele não está atrelado a outros benefícios, a outras deduções que são relativas à aposentadoria, enfim, outras que estão atreladas ao valor total de um salário. Então, eu acredito que chegou a hora, né? Mais uma vez, o Parlamento Catarinense, o Parlamento Catarinense, ele assume uma postura de pegar um problema que vinha vagando aí há 3, 4, 5 anos aí, e que era necessário ser resolvido. Nós vamos trazer esse problema para dentro da casa, resolvê-lo da melhor forma possível, né? Existem outras demandas dos militares estaduais, que é a graduação no posto acima, que é o planejamento de carreira deles, né? Enfim, existem todos esses problemas, mas toda vez que era negociar alguma coisa, se colocava todos os problemas dentro de um mesmo balaio, dentro de um mesmo cesto, e tentava resolvê-los de uma forma só, né? Me comprometi, sim, a abraçar essa causa da IRESA, juntamente com os outros parlamentares que fazem parte da comissão, outros parlamentares também que não são membros da comissão, mas têm interesse especial nisso, né? Mas coloquei o meu nome à disposição para essa presidência para resolver as coisas de forma pontual. Resolve-se o problema da IRESA, mais tarde se resolve o problema do grau acima, ou mais tarde se resolve o plano de carreira. Enfim, são várias coisas que poderiam ter sido resolvidas no passado e não foram. Não foram. Por quê? Porque se precisa do problema para poder angariar votos dentro das classes, né? A gente tem que parar com essa ideia de que o Parlamento Catarinense é uma extensão de um sindicato de representações de classe. Nós não representamos os bombeiros militares, os policiais militares, os professores, os servidores da saúde. Nós representamos todos os catarinenses, todos os contribuintes catarinenses. É isso que nós representamos. Então, não é o que é bom para os militares estaduais, mas o que é bom para Santa Catarina. O que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para o meu vizinho, que nunca viu um quartel por dentro na vida. Essa solução da IRESA ela tem que ser boa para todos, e não exclusivamente para uma classe. Gabinete de deputado não pode ser utilizado como extensão de associação ou sindicato. Deputado, o senhor tem se manifestado várias vezes aqui na Assembleia a sua preocupação com relação a alguns setores econômicos do Estado e as consequências da pandemia, das medidas de distanciamento social para esses setores. Eu cito aqui 2, a educação infantil e transporte. Inclusive, o senhor foi autor de um projeto de lei que foi transformado em lei que considera como serviço essencial o transporte de passageiros. O senhor acredita que é possível conciliar a saúde, a prevenção ao coronavírus com o desenvolvimento, com a manutenção das atividades econômicas nesses 2 setores? Eu não digo nem que se é possível conciliar, é obrigatório conciliar. É obrigatório, é uma obrigação nossa assumir isso aí, como trabalhar as 2 coisas juntas. Eu digo, lá na Idade Média, no período das trevas, lá no Antigo Mundo, lá na Europa, lá durante a Idade Média, eles enfrentaram uma peste que
ceifou 2/3 da população da Europa. E mesmo sem a tecnologia que nós temos hoje, eles já optaram em isolar o doente e não isolar o saudável. Isso foi o que nós fizemos aqui, um caminho contrário da lógica. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Não adianta adorar essa pílula, dizer que, olha, esse discurso, né, de que nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais experientes. Não, nós vamos sair mais pobres dessa pandemia. É isso que a gente vai sair. Mais pobre e com cara de otário. Isso é que é o problema ainda. Sabe? Tem setores da nossa economia aí que foram severamente punidos e castigados. Às vezes, eu vejo como se defende tantos direitos de um marginal para que ele receba a pena mais leve possível, mais branda possível. E em relação ao setor produtivo do Estado de Santa Catarina, foi-lhe imposta a pena mais pesada possível. Aquela mais cruel, que é realmente fechar sua porta e demitir funcionários. Não dora a pílula, por favor, pelo menos comigo não, né? Eu aceito a opinião de todo mundo, mas eu não sou obrigado a engoli-la, eu sou obrigado somente a escutá-la, de que nós vamos sair aí de alguma coisa positiva dessa pandemia do velho Covid. Eu nem chamo que eles falam novo Covid, não, é o velho já. Né? Nós temos que virar essa página mesmo aqui. Óbvio, eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas em relação a talvez um possível aumento de curva novamente, mas esse discurso está desgastado. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, perdeu a credibilidade do discurso dela. Nós estamos vendo aí uma alta no preço da cesta básica no estado de Santa Catarina, que é aquilo que é realmente fundamental para quem ganha 1.200 ou 900 e poucos reais por mês, que é o salário mínimo. Né, um aumento de 30% no valor de uma cesta básica vai fazer com que o sujeito ele escolha o dia de comer. Não é mais o que comer. É o dia que eu vou comer. É isso que o sujeito vai ter que escolher em casa. E como disse, não é o que é bom para um setor, é o que é bom para todos os catarinenses. Na época lá, o pessoal fazia um rito. Parecia que a gente estava diante de uma situação que parecia uma religião, aquilo. Lave as mãos cantando parabéns para você, depois passa álcool gel, coloca a máscara, bate palma para a polícia, bate palma para o enfermeiro, bate panela na janela, se tranca. E agora? Ficou sem sua vaga de emprego? Funcionalismo público tem que receber no final do mês, mas ele só recebe porque tem o setor produtivo que paga impostos para que ele sobreviva. Então, quando nós praticamente, graças a Deus, há tempo nós nos livramos de uma situação que seria o caos. 2021 vai ser um ano muitíssimo pesado para a gente conseguir recuperar novamente a nossa economia. Quem lembra da greve dos caminhoneiros, ficaram, acho que ali, 7, 10 dias parados, já foi o suficiente para fazer uma curva trágica na economia do país inteiro. Imagine, nós ficamos agora aí praticamente meio ano parado. Para recuperar disso, aí sim. E esse discurso que tem que se desatrelar saúde e economia já caiu por terra. Não é uma questão mais só se pode, agora é uma questão de obrigação de todo mundo ter isso. E esses prefeitos e governadores que baixaram pesados e infundados decretos na sua cidade, eles têm que ser responsabilizados por isso também. Né? E quando o STF falou, olha, quem manda são os governadores, os prefeitos, eles assumiram uma responsabilidade. Chamaram a responsabilidade para si, gastaram 50% dos recursos federais em besteira ou deixaram que fosse se esvair e roubar. Agora é hora de começar a encarar esse problema com realidade. Né? A minha opinião em relação a essa aí. Com relação, por exemplo, à questão da educação infantil, né, que é um assunto que tem sido discutido bastante aqui na Assembleia, o senhor acredita que deve ser dada a liberdade aos pais de decidir se enviam seus filhos ou não à escola? Se eu acho que deve ser dada liberdade aos pais, nós vivemos numa democracia. Nós não estamos no comunismo ainda. O pai tem que escolher o que ele quer. Nenhum pai nécio ou incapaz de decidir aquilo que vai fazer com a família dele, nem o papai, nem a mamãe. Quem que tem um filho doente vai mandar ele para a escola? Irresponsabilidade. O que não pode fazer é pegar essa criança e colocar na casa de um vizinho que você não sabe se o marido, o tio, ou o primo, ou outro vizinho é pedófilo lá dentro lá para cuidar do teu filho. Por isso que eu digo das escolas infantis.
E está acontecendo isso. Não tem escola infantil para deixar o filho, deixa com a vizinha, deixa com um colega, deixa com um amigo. Na mão de quem que tu está deixando teu filho? Isso é que é importante. Tirando as creches irregulares, né? As creches clandestinas, que não tem um CNPJ para você responsabilizar por aquilo que acontece lá dentro. Se teu filho cai lá dentro e quebra um braço, você vai responsabilizar quem? A dona Maria, que abriu uma casa lá e colocou 30 crianças irregulares lá dentro. Não pode. E outra, todo mundo fala, e tem que se preocupar agora ali com a violência doméstica. Imagina a situação de uma mãe que era vítima constante de violência doméstica pelo seu ex-companheiro, ex-marido, é obrigada a morar sozinha, é obrigada a continuar comendo e tendo acesso à água quente, pelo menos, que ela precisa pagar a luz dela, vai deixar o filho com quem para ir trabalhar? Com quem? Esse é o problema das escolas infantis ali. E se precisar do Estado intervir, né, para dizer o que eu vou fazer com o meu filho, me desculpe, pode falar para o filho dos outros, para o meu não. Para o meu não. Né? Essa intervenção máxima do Estado que houve nesses últimos meses aí levou a gente a uma situação política muito perigosa no Brasil. A respeito de projetos de lei que o senhor apresentou aqui na Assembleia, eu vi alguns, inclusive eu destaco aqui um deles, que é um que fala sobre a instalação de sirenes em regiões com risco de acidente, né? Gostaria que o senhor explicasse qual que é o intuito aí desse projeto. O intuito, se a gente olhar assim, eu falo assim, olha, você quer viver no país de primeiro mundo, a primeira coisa que você tem que fazer é se comportar como se vivesse no país de primeiro mundo. No Japão tem as sirenes ali, em decorrência para poder salvaguardar ali quem vive numa área que pode ser atingida por tsunami. No Japão também tem o problema de terremoto. Sirene é muito importante, já salvou muitas vidas naquele lugar. Na costa leste dos Estados Unidos, onde é constantemente atingida por tufões, furacões, enfim, né? E também na América Central, ali na região do Caribe, também estavam sirenes. Porque muitas vezes você não vai receber um aplicativo de WhatsApp, né? Eu acho muito engraçado isso quando se fala assim, mas tem um aplicativo de WhatsApp. Todo mundo tem um aparelho celular, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo consegue pagar aquilo ali, ou você está dirigindo, e uma sirene, ela sim chama a atenção, é importante, né? A gente teve aquela situação lá em Minas Gerais, lá do desmoronamento de Brumadinho lá, se tivesse momentos antes ali uma sirene ali, talvez tivesse poupado vidas. E como eu disse, né, trabalhei minha vida inteira com segurança e a sirene ela é muito importante. A sirene salva vidas hoje dentro da iniciativa privada, dentro das empresas. Se tem o risco de explodir uma caldeira, tem a obrigatoriedade de ter uma sirene para avisar todos os funcionários para evacuarem a área. E por que a gente não pode trazer isso? Onde tem locais de risco dentro do Estado para instalação de sirenes, por que não utilizar? Né? Então, eu acredito que seja uma medida... Está aí o projeto aí, a Defesa Civil tem que... eu espero que olhe com bons olhos também, né, para poder que isso funcione um dia aqui no Estado de Santa Catarina. Tá certo. Deputado, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e convidá-lo para uma próxima oportunidade. Como eu disse, né, mais 2 anos e meio eu ainda sou funcionário de vocês aí. Estou à disposição. Obrigado novamente, deputado. E a você que nos assistiu, fique ligado na nossa programação para acompanhar a reprise deste e de outros programas. Você também pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, que você acessa pelo site alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Fala Deputado.